Fala galera, sou Gina Cigana, esse é o canal Luz Interior Espiritual e hoje eu vou falar com você sobre um tema que nunca foi dito, falado, revelado em nenhum canal espiritualista do planeta. Nunca, nunca nenhum espiritualista falou disso. Já falaram algo parecido sim, mas como eu vou falar hoje de forma clara e direta, nunca ouvi ninguém falando. Mas é uma revelação que eu tenho para vocês a respeito do comunismo, da Inquisição, da Igreja Católica. E em canais políticos, muito menos se fala sobre isso. Muito menos, tá? Primeiro, que esse vídeo aqui não é para defender ou acusar. É apenas falar a verdade, tá? Goste você ou não do comunismo, este vídeo não é para tentar convencer você a gostar do comunismo, não é, tá? Não é. Goste você ou não do comunismo, se você está inscrito aqui neste meu canal, nesse nosso canal, nesse canal dessa família de luz, ou se você caiu de paraquedas é porque você quer saber a verdade. Então, primeiro, se você não acredita na espiritualidade, se você não acredita no mundo espiritual, em Deus, chame você como quiser, criador, criadora, pai e mãe do universo, você não vai acreditar em uma palavra do que eu vou dizer agora. Pois eu afirmo para você que o comunismo foi também uma resposta à violência das religiões na época da Inquisição. Qual eram as religiões? A Igreja Católica dominava. O comunismo foi uma resposta à Inquisição que queimou mulheres vivas na fogueira, mães de família queimadas, assassinadas vivas pela Igreja Católica. O comunismo também foi uma resposta a isso. Aí você se pergunta, como se foi muito tempo depois? Aí que entra a minha explicação. Aí que entra a espiritualidade. Você precisa crer no que eu vou dizer. Você precisa crer em reencarnações, você precisa crer em espíritos, senão você não vai acreditar no que eu digo. Pois foi bem depois do comunismo. Bem, e eu quero dizer também que o Papa João Paulo II pediu perdão à humanidade pelos crimes cometidos pela Igreja Católica nesta época. Isso é algo que os bons padres e os dois últimos papas, João Paulo II e Francisco, se envergonham muito. E eles não concordam com o que a Igreja fez, tá bom? Quero deixar isso bem claro também, que esse vídeo não é um ataque à Igreja Católica de hoje em dia, e sim à Igreja Católica do passado. Porque a Igreja Católica do passado foi uma igreja bem satânica. Então acompanhe o vídeo que só está começando. Eu vou dizer para você como é que pode o comunismo ter sido também uma resposta à Inquisição da Igreja Católica que queimou mulheres vivas. Acompanhe aí. E foi estes espíritos influenciaram para que o comunismo fosse criado na Terra. Como vocês sabem, a igreja, ela estava aliada à política, era uma igreja corrupta. Quando o comunismo surgiu bem radical, proibindo inclusive que as igrejas continuassem a existir. No entanto, em países como Cuba, por exemplo, nenhuma igreja foi fechada,
mas principalmente naquela região ali da Rússia, todas foram fechadas. O comunismo foi bem violento no começo, mas a proposta comunista não é a violência, ok? E o comunismo surgiu também por isso, os espíritos querendo justiça, tanto que o símbolo do comunismo é uma estrela, que é o símbolo da bruxaria e o símbolo cigano. E também porque trabalhadores eram explorados e não tinham direito a nada. Crianças trabalhavam, analfabetismo, tudo isso fez o comunismo surgir no mundo. Divaldo Franco, em uma de suas últimas palestras, ele afirmou que os espíritos eles ficam em grupo, querendo ver justiça, vingança, e eles ficam muito apegados à última encarnação. Inclusive, tem um grupo de judeus arcaicos e muçulmanos arcaicos no mundo espiritual querendo ver o fim do cristianismo. Mas o comunismo não propõe o fim do cristianismo, mas sim o fim da religião dogmática, propõe educação gratuita, saúde, sendo que o professor Lércio Fonseca também fala que os espíritos ficam no astral querendo ver justiça. E realmente foi muito injusto o que a Igreja Católica fez com essas mulheres. E a justiça foi feita. E claro que, infelizmente, muitas pessoas usaram o comunismo para espalhar o terror. Eu sou contra os fuzilamentos, assim como também usaram o cristianismo para espalhar o terror, mas a proposta comunista não é o terror, assim como a proposta do cristianismo não é o terror, é o amor. No entanto, usar o nome de Deus para matar, como a Igreja Católica fez, é algo inaceitável. Mas, por exemplo, quando os comunistas chegaram em Cuba, já existia o fuzilamento, já existia a pena de morte. Eles só deram continuidade ao que já existia. O mundo era muito violento. Muito violento. O comunismo só continuou com essa violência toda, mas a proposta marxista não é essa violência. Tá? Hoje em dia nós podemos colocar um pouquinho de comunismo, sim, junto das crenças de hoje. Nós podemos fazer uma mistura. Mas educação, saúde gratuita, moradia é algo que todos têm direito e o Estado tem que oferecer. Trabalho voluntário também, as pessoas têm que se propor a fazer. Irmão ajudando irmão, e fugir da ganância capitalista. Podemos sim encontrar a paz. Bem, como nós sabemos, o mundo, o planeta Terra, é repleto de espíritos querendo inclusive reencarnar, querendo de novo uma chance. E os espíritos eles ficam anos, às vezes mais até de um século, no mundo astral. Você permanece muito mais tempo no plano astral do que no planeta material, como conhecemos aqui. E os espíritos, eles têm sentimentos, pensamentos, trabalham ou para o bem ou para o mal. E formam família no mundo espiritual. Eles, inclusive, permanecem ligados à mesma família e muitos ligados à sua última encarnação. E o que aconteceu foi que milhares de mulheres e milhares de famílias que sofreram com a Inquisição desse ato satânico que a Igreja Católica cometeu, que foi queimar mulheres vivas na fogueira. Esses espíritos, eles pediram por justiça, pediram por vingança, ok? E assim surgiu uma grande influência nos encarnados na Terra.
E surgiu assim um novo conceito de encarar a vida, onde a igreja não tivesse o domínio. Lembrando que a igreja daquela época era muito diferente da igreja de hoje. Então, estes espíritos que sofreram com a Inquisição, as mulheres que morreram na fogueira, elas, principalmente elas, seus familiares, seus filhos, seus maridos, que as viram morrer vivas, queimadas, pediram para que justiça fosse feita.